Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Vamos entrando aí que hoje nós temos uma live especial, hein? Então, quero que vocês vão chegando aí. Boa noite. Vai colocando de onde vocês são. Olha só. O Mário já acenou aqui. Vou deixar o pessoal entrar. Vai ser uma live especial hoje falando sobre engenharia condominial. Então, se você entrou nessa live, por acaso, é engenheiro, arquiteto, síndico, essa live é para você. A importância da engenharia condominial. Eu já vou chamar vocês são, tá? E vai chamando alguém que precisa saber dessa live. Se você quer atuar com engenharia condominial, essa live é para você. Olha ele aí. Olha ele aí. Deixa eu arrumar aqui pra gente. Agora sim, agora sim. Boa noite! E aí, tá animado para essa live? Boa noite para todo mundo. Eu tô preocupado com essa internet minha de Brasília, mas tá indo bem, né? Tá bom aí, não tá? Não, tá ótimo. Pessoal, quem tá aqui já foi entrando, dá um ok se o áudio tá bom para vocês, se vocês estão nos ouvindo bem, pra gente saber. Importante deixar mais um pouquinho, a gente já começa a nossa live. Tem uma galera entrando aí, hein? E já vai chamando o pessoal para saber dessa live, porque não sabemos ainda se vamos deixar ela salva. Vou pensar no caso, né, Mário? Já vamos fazendo um suspense aqui. Que isso? Não, vamos depender se o pessoal vai estar gostando ali, interagindo com a gente, se esse assunto aí é um assunto importante, né? Dando um pequeno spoiler do que nós vamos falar. Você tá me ouvindo bem, Mário, por aí? Eu tô te ouvindo bem aqui, tá? Acho que a internet tá ok. Tô mandando os aviãozinhos. É verdade. Vamos chamar o pessoal, porque essa live tá tô mandando os aviãozinhos, tem que ser mandado, né? Os aviãozinhos pra galera. Galera esquece. É verdade. Mas estou feliz, viu, Elaine? Está fazendo a abertura da nossa temporada de engenharia condominial de 2023 com você. Deixando claro logo aí para vocês que segunda-feira nós temos também com o Fúvio outra live. Nossas lives serão toda segunda-feira, todas as terças, né, Elaine? Terça-feira. Essa exclusiva de convidados vão ser na segunda-feira. Mas é importante, pessoal que está aqui, pessoal, nós vamos fazer uma série de lives sobre engenharia condominial. Então, traremos convidados especialistas em vários assuntos para trazer novidade aí do mercado condominial, expertise para todos que nos acompanham. Então, esse é o início, né? Essa é uma live de abertura e nós vamos trazer muito conteúdo importante para você que quer atuar na engenharia condominial, para você que quer entender mais sobre esse mercado de uma forma mais profunda, né, Mário? Tem uma gente que já tá a galera aí. Minha amiga Márcia Montalvão. Ô, Elaine, a Márcia Montalvão, eu tenho o prazer de estar aqui do Rio de Janeiro, grande síndica. E ela, Márcia, já estou te falando ao vivo aqui, tu vai ser convidada também, viu, Márcia? Muito bem-vinda, Márcia. Segunda-feira. Prazer aí estar na live. O Fúvio, e eu vou te convidar, a Elaine ou eu vamos entrar em contato contigo. Tu vai ter muita coisa para entregar para essa galera aí. Mas vamos lá, vamos nessa. Vamos começar, né? Porque o pessoal aqui tá uma galera entrando. Um abraço. Tem pessoal da Assiste está aqui, tem o Pierre, tem a Lucinha, Haroldo, tem o pessoal da TOS Engenharia, tem a Priscila Bezerra, legal, muito bacana. Tem o Júnior, André Ventura, Rodrigo Toledo, tem o Aristides. Meu Deus, tem galera aí, muito grande, pintando aí. Tem a Thaís, Rafael. Eu não posso citar. Olha, vamos. A audiência tá boa aqui, profissionais aí, muitos amigos aí do mercado. Murilo, tem a Priscila Bezerra. Pessoal, muito bem-vindos aí para a nossa live de abertura. Obrigada pela audiência, né? Importante falar. E vamos começar. Importante, pessoal, nós vamos começar a nossa live aqui. Vai deixando perguntas, porque, como diz meu amigo Rafa, Rafa, muito bem-vindo aí. Um prazer te encontrar na live. Vai ser poderosa essa live, hein? Então, Mário,
eu acho que eu gostaria de começar, eu acho que essa pergunta vai ser essencial para a gente iniciar a nossa live. E aí eu quero que você já comece respondendo para todo mundo que está nos acompanhando. Afinal, o que é engenharia condominial? Eu acho que essa pergunta é uma das mais importantes para a gente começar. Responde então, Mário, o que é engenharia condominial? Por Mário Engenharia condominial, em poucas, bem resumidamente, porque depois eu sei que você vai alongar nessa parte, mas eu vou resolver, vou dar sinteticamente. Engenharia condominial é nada mais que todas as ações e demandas que existem no condomínio. Ela é bem resumida. É todas as demandas que existem no condomínio. E acerca a gestão de reforma, gestão de manutenção, gestão de engenharia diagnóstica, entendeu? A gestão, quando eu falo gestão de engenharia diagnóstica, que nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, entende? Porque para você falar de engenharia condominial, como nós falamos, você sabe muito bem, em palestra que a gente dá, Elaine, a gente tem que deixar claro que o engenheiro, ele precisa não saber, pensa que só fez um curso de patologia, aí já confunde patologia com manifestação patológica, e ele está para atuar num condomínio. Engano. O cara não sabe, o cara tem que ter um mínimo de discernimento, saber o que é legislação e é aplicada dentro do condomínio, quais as NBRs e NRs aplicadas dentro do condomínio. Exemplo, o que é um artigo 1348, que você vive muito bem, nossos amigos advogados falando. O que é o artigo 1348, inciso 5º, que você aprendeu, você sabe também, que é o síndico responde civil criminalmente. O que é o artigo 86? Perfeito. Artigo 86, a omissão, negligência. Agora, o que é um regimento interno? O que é convenção condominial? Perfeito. O que é quórum para aprovação de uma certa obra? Por exemplo, obra de fachada, mudança de fachada. O engenheiro tem que saber qual o quórum. Ele tem que explicar isso, que tem muitos síndicos que caem, entra nessa celeuma de forma, entendeu? Muitas vezes por boa prática, de querer arrumar o condomínio, mas ele não tem essa noção. Porque ele está com síndicos profissionais, gestores condominiais, que você sabe, mas muitos síndicos eles não sabem o que eles estão pegando. A bucha que eles estão pegando da engenharia condominial. Porque muitas vezes não existe o advogado condominialista, o direito condominial. Sim, advogado do direito condominialista, existe. O braço que estava dentro do direito imobiliário. Você sabia disso? Porque não há volta mais do direito condominial. E não tem volta à engenharia condominial. É o que nós falamos muito, volta, né, Mário? Não tem volta mais. Na verdade, só tem agora... Eu cheguei a discorrer sobre esse tema, ficou mais claro um pouco. Eu tentei fazer resumido sobre esse tema, porque a gente vai falar muito sobre engenharia condominial, né? Aqui. Mas eu queria saber de você. Você conseguiu pegar a engenharia condominial, Elaine, sobre o que eu disse? Perfeito. Bom, eu concordo, né? Foi uma síntese perfeita para todo mundo que está nos acompanhando. Eu gosto de falar muito que nós falamos, né, Mário, que o condomínio tem um monte de famílias morando ali, tem o síndico que pode ser um síndico morador, e hoje temos muitos síndicos profissionais que estão se especializando. E quem quer atuar com a engenharia condominial dentro do condomínio vai ter que entender legislação, normas técnicas aprofundadas para poder falar de engenharia com aquele gestor, para ter aquela tomada de decisão. E como você muito bem colocou, saber o que é um quórum, saber o que é uma ata, saber o que é uma assembleia, como que ela é constituída e por quê, entendeu? Isso é muito importante no meio. Saber o que é uma despesa extraordinária, porque quando ele vai oferecer um serviço de assessoria ou consultoria técnica para o condomínio, o síndico fala para ele, olha, mas eu não tô, isso não está na minha despesa ordinária. O que é despesa ordinária? Exatamente.
como que é composto os custos, você vai ter né? que vir no AGO ou no AGE, numa assembleia. Então, advogados, por incrível que pareça, os advogados condominiais que mexem com isso, que sabem o que é isso também. Porque advogado trabalhista não sabe, a maioria não sabe. Você vê que é uma especialidade. Exato. Apesar de ainda que eu sou muito... Você vai me chamar de bocudo agora, ao vivo, mas eu falo ao vivo. Apesar de não ter uma faculdade, uma especialização, que eu gosto de falar nisso, que eu sou coordenador de pós-graduação de uma faculdade, que nós iríamos lançar uma pós-engenharia condominial. Mas, por outros motivos, que não vem ao caso agora, ela não foi lançada, fechada essa turma. Mas vai ter, com certeza, uma especialização disso. Porque não cabe dizer... Porque há um modismo. Infelizmente, há um modismo. E nós sabemos que há um modismo que tudo nosso vira um modismo. Veio o modismo de laudo de reforma de 1680. Olha o nome, laudo de reforma. Olha que nome. Esse nome é um absurdo. Exato. Veio, quando começou a sair a norma 1680, saiu um monte de papagaiada aí no Brasil, ninguém querendo vender laudo de reforma. Olha o nome, laudo de reforma. Até hoje. E até hoje tem, né? E até hoje tem, né, Mário? Eu quero saber onde que está escrito isso. Que nomenclatura tem isso? Qual nome? Aí, não tem. Depois veio a norma de desempenho. Começaram a vender plano de manutenção. Moda. Como é que vai vender, fazer plano de manutenção antes de corrigir? Pensa comigo, como é que você vai fazer as manutenções periódicas antes de corrigir as coisas que não foi feitas as manutenções anteriores? Tem como? Ô, Mário, não tem como. Posso até complementar o que você falou da norma 16.280, que é o plano de reforma? A gente entende até o leigo ligar e pedir um laudo de reforma. Mas nós, como técnicos atuantes na área, engenheiro, arquiteto, não podemos chamar de laudo, né? Então, o conceito é muito importante. Conceitual, conceito. Por exemplo, um laudo de recebimento de uma obra de reforma é uma coisa. Olha o nome. Você vai lá, você vai receber um apartamento reformado, um recebimento da construtora, chama laudo de recebimento. Laudo de reforma, usando a 1680, tu já viu que papagaiada é essa? Então, eu gostaria que você também... O que você acha também, que é engenharia condominial? Passa a bola para você, Léo. Agora é você. Não, perfeito. Você viu que você já entrou e foi desenfreado, né? Bom, eu, analisando hoje, né, tenho o prazer e a honra de falar que o Mário, além de tudo, é meu mentor, meu amigo, né? Nessa empreitada aí da engenharia condominial, e que me apresentou esse mundo aí de verdade, e que a gente vem estudando, vem aprofundando cada vez mais, e deixar claro que é estudo constante, porque, como você bem colocou, tem legislações, tem normas que nós temos que saber para conseguir argumentar com síndicos, para conseguir argumentar com advogados do meio condominial, que só uma coisa aqui, antes de falar o que é, no meu ponto de vista, pessoal, quando vocês entendem o que é essa área de engenharia condominial para falar com advogado, para falar com um síndico profissional que já é estudado, tá? Via de regra, eles estão estudando, eles estão com todas essas normas que o Mário comentou aqui na ponta da língua. Importante falar. Exatamente. Elaine, só não tirando um pouco o seu raciocínio, mas tirando, um abraço, Cida. Pode falar. Síndica Cida, para a Glasa, para o Ronaldo Nascimento, para o Guilherme. Tem uma galera aí, mestre Mário, um abraço, para a Glasa Engenharia. Um grande abraço para o Felipe, viu? O Felipe está aí também, Felipe Lima. Felipe Lima está aí também na nossa live. Um abraço a Kelly também. Pessoal, eu estou lisonjeado com essa galera no ar aqui. Charles, Kelly, tem uma galera aí, viu? Mas continuando, você vê que a gente não precisa ter muito seguidor, não, viu? Para fazer sucesso.
Olha, até que né, ele tá sumido, o pessoal tá aqui. Olha, gostei de ver. Eu acho que é um assunto importante, né, Mário, que está sendo levantado. É, o que é engenharia condominial, né? Vamos responder, no meu ponto de vista, vendo. Olha, gente, é um mundo à parte, tá? É, tem muita gente aqui que me conhece, né? Já veio na internet um tempo, falando sobre outros assuntos. E, para mim, engenharia condominial é importantíssima e necessária. E eu gosto de falar, a gente está com o AssistCast, né? Quem está acompanhando, onde nós estamos trazendo o assunto da engenharia condominial, muito importante. Por quê? Porque é um mundo à parte a engenharia condominial. A engenharia condominial, ela é de suma importância para um condomínio conseguir fazer manutenção, para o síndico conseguir contratar mão de obra qualificada para fazer a obra e a reforma ali das unidades da área comum, para que o síndico consiga prever verba orçamentária para o ano, também precisa de engenharia condominial. Para fazer uma assessoria técnica precisa, para implementar um plano de reforma, para implementar um plano de gestão da manutenção. Então, eu vejo que a engenharia condominial, ela não tem volta, ela é um mercado que quem conseguir se especializar, como você disse, quando a gente fala especializar, Mário, eu vou até tirar o contexto de especialização. Eu vou pensar em quilômetro rodado, tá? Vamos pensar aqui. Se você atua, estuda, se aprofunda e tem a prática e a vivência, você vai se especializar. Só que você tem que estudar profundamente o tema e seguir com pessoas que já estão na área. Como você, por exemplo. Colei no seu lado, fiz o quê? Vou sugar esse conhecimento. E aí foi aí que você abriu minha cabeça. Então, o mentor é muito importante, né? Para nós conseguirmos traçar esse objetivo de querer ser especialista, querer prestar um bom serviço com qualidade em um condomínio. Porque quando quebra, quando vaza num condomínio, quando tem um problema de vazamento, quando tem um sinistro, o síndico vai ligar para você querendo saber o que ele faz. E não é você falar, eu vou te dar um laudo de inspeção predial. É você assessorar ele para dar uma direção jurídica, inclusive, para falar, não, aqui a gente precisa chamar um advogado. O nosso convidado Exato. de segunda-feira, o Fúvio, que é de 40 condomínios do Rio de Janeiro, está aqui. Fala, professor. Você me chama de professor, mas também é professor, Fúvio. Um abraço para você aí. Elaine, é segunda, segunda, gente. hein? A nossa live com o Fúvio Estágio, viu? E síndico, engenheiros, participe que vocês vão ver as dores do síndico com esse síndico aí. Um síndico 5 estrelas top. Muito top esse síndico. Elaine, você estava dizendo, mas voltando, continuando nesse assunto, Elaine, você disse que acha da engenharia condominial. A sua colocação foi muito boa, muito boa. E eu gostaria de já emendar, você disse que é emendar, que a gente já contextualiza. Você disse, você lembra daquela segunda pergunta que a gente vai emendar logo? Que já emenda. Então, eu vou te fazer. Aqui é bem dinâmico, porque querendo ou não, já passou 20 minutos, né, Mário? A gente preparou aqui uma live para o pessoal entender esse contexto, que é só o começo, tá, pessoal? Quem está entrando agora, é só o começo de uma série de lives sobre engenharia condominial. Então, vamos lá. Vocês que estão um pouco habituados a entender o que é um pouquinho o mundo à parte da engenharia condominial, a engenharia dentro do condomínio, você como um assessor técnico, consultor técnico. Vamos pensar aqui agora, Mário. A gente sabe que a engenharia diagnóstica, o pessoal já conhece mais, né? E agora tem muita gente falando da engenharia condominial, e isso é positivo. Qual é a diferença, Mário Galvão, da engenharia condominial para a engenharia diagnóstica, no seu ponto de vista, tá? Eu acho que essa pergunta é crucial para todo mundo que está aqui. Muita gente trabalha na área. Eu acho que essa pergunta é crucial para você responder para a gente. Antes de responder, olha o que o Fúvio disse. Não há como estar no mercado condominial sem engenharia, sem direito, sem várias matérias. Olha o que ele está dizendo aqui. Vocês entenderam? Olha, o Tiago, perfeito, Elaine. Porém, se o síndico não tiver conhecimento e a segurança de passar isso, não terá êxito na contratação. Olha só a galera aí, interagindo. Isso é importante. A gente vai
É muito legal vocês continuarem interagindo, pessoal. Mandem até as perguntas, podem complementar também, porque é muito assunto que a gente vai conversando. Mas se o síndico não souber, só complementando aqui, você, como engenheiro condominialista, precisa saber para orientar o síndico. Então, isso é muito importante para a Elaine, conscientização. E aí que a gente entra com o Elaine, especialista, né, Mário? eu falo isso, doa quem doer, ache ruim quem ache ruim. Eu acho que a gente tem que preservar a verdade. A verdade. Eu acho que a verdade Concordo. ela tem que reinar. E é isso que acontece. Um abraço para o Luiz Sanches aí, nosso mentorado e amigo. Eu acho o seguinte, presta atenção. Há um erro de conceito, Elaine, mas é um erro muito complicado. A engenharia diagnóstica, ela nasceu, ela existia. Graças ao meu amigo pessoal, foi meu professor, o Tito Livre. O Tito Livre, ele criou esse nome, engenharia diagnóstica. Ele é o criador do nome engenharia diagnóstica. O que é engenharia diagnóstica? Elas são ferramentas, já fala, ferramentas diagnósticas, utilizadas na NBR 13752, norma de perícia de engenharia do direito imobiliário, que nós acabamos agora de atualizá-la, que é a versão antiga de 1996. Ela vai para consulta pública. Beleza. Ela é utilizada pelo perito. Pelo perito. E a gente vê nesses cursos, que eu também já fiz curso, a engenharia diagnóstica, que ela é muito voltada para a perícia judicial. Ela tem, olha o Fulvio aqui, se precisa ter conhecimento do assunto, mas sempre o engenheiro de confiança junto. Assim como nós consultamos com o advogado, em qualquer problema de engenharia, temos que chamar especialista. É por isso Perfeito. que eu convidei para abrir a temporada. É por isso que é o primeiro convidado da temporada, hein? Mas veja bem. Então, isso foi feito. Eu lembro quando eu fiz engenharia diagnóstica, deslumbrando perícia. Perícia. Simplesmente. E, Mário, deixa eu só complementar aqui. Mário, não te cortando, mas só para complementar. Quando você fez engenharia diagnóstica, não se falava tanto como hoje. Era lá, não querendo falar, né, pela sua experiência, mas tinha outra visão, né? Aquilo, do que vem sendo carregado hoje. Eu achei um negócio. Eu falei, cara, eu sou gerente de projeto, tenho mestrado em gerente de projeto, pós-graduação de gerente de projeto. Eu falei, cara, negócio fera. Mas por que não aplicar isso dentro do condomínio? Trazer isso para dentro do condomínio. Um abraço para meu amigo Reginaldo, da Brasconde. Reginaldo, abraço, hein? O que acontece? Prazer ter você aí na live. Então, eu falava isso nas minhas aulas, que eu já tinha consultoria técnica, eu já trabalhava de assistente técnico para o condomínio, nas lides judiciais, eu fazia relatório, entendeu? Muitas vezes seguia a norma do IBAP, porque não tinha a norma 16747, normal. Mas aqui não falava para os professores, para os alunos, para tudo. Aquilo é uma coisa que não estava na cabeça deles, que eles queriam trabalhar com prejudicial. Não estou dizendo que é ruim você ser prejudicial. Eu, particularmente, se tiver de escolher para ser perito judicial ou assistente técnico, eu vou ser assistente técnico no condomínio. Isso é óbvio, que ninguém fala. Ninguém vai ganhar. Preste atenção, todo mundo do Brasil que está ouvindo. Ninguém vai ter, gente, 10 nomeações, 5 nomeações por mês de perito judicial. Isso é sonho. Isso é sonho. Ninguém vai ter 16K vivendo de perícia judicial. Eu não consigo, isso não existe. Isso é conto do mundo da Branca de Neve. Então, muito bem colocado, ou seja, Mário. Como a engenharia condominial está dentro da engenharia diagnóstica? Me explica isso. A gente tem. E qual que é a diferença, então?
A engenharia diagnóstica são ferramentas, né? Isso. Onde nós utilizamos então, ferramentas. Você entra dentro da engenharia condominial, que você vai saber lá qual a ferramenta que você vai precisar. Lá, igual entendeu? Não, olha o fundo aqui. Fora as gratuidades de justiça que às vezes o juiz pede. Olha só o que o síndico está dizendo aí, não sou eu que estou dizendo, não. Ó. Entendeu? Então, o seguinte, e vou deixar claro aqui, antes de falar a diferença. Artigo, pode anotarem aí, quem está me ouvindo, artigo 472 do novo CPC. O que significa o artigo 472 do novo CPC? O juízo, se a prova técnica for suficiente, o juízo pode dispensar a perícia judicial. E olha a importância de saber isso, né? Então, pessoal, anotem isso daí. Quem não está sabendo isso, o que o Mário está falando aqui agora, você consegue argumentar, você sabendo um artigo, que se a prova técnica for suficiente, dispensa a perícia. Ou seja, se você tiver um relatório bem embasado com prova técnica, ele já é prova. Entende? Só para simplificar aqui, Mário. A norma de laudo de inspeção predial, que no meu modo tinha que ser parecer técnico, que é na sensorial, ela diz que não é com o objetivo de liso judicial, mas se você tiver uma coisa aberrante, você comprovar que aquilo é um vício construtivo, anomalia endógena, ela pode ser usada sim. Mas olha só, isso está dentro da engenharia condominial ou a engenharia condominial está dentro da engenharia diagnóstica? É só a gente tem que raciocinar. Será que um engenheiro diagnóstico de perícia, só de engenharia, que ele vai lá trabalhar como perito? Porque as pessoas se chamam perito. Até o conceito é ruim, que eu vejo. As pessoas dizer que ele é um perito. O meu laudo pericial, ele faz um laudo de inspeção predial, ele bota laudo pericial. Está muito ruim a nossa educação. Eu acho, muitas vezes, um mal para a nossa engenharia. Um mal para a nossa engenharia, essa falta de conceito. Ctrl-C, Ctrl-V. Tem gente... Deixa eu até complementar, Mário. A Cida falou aqui, a grande Cida, síndica aí, profissional, e olha, profissional que está estudando sobre... Está na mentoria, inclusive, importante falar. Olha só, pessoal, vocês que querem atuar, engenheiros e arquitetos que estão aqui, querem atuar com engenharia condominial, vão pegar síndicos agora conscientes, estudando, para saber o que realmente é o melhor caminho. Isso é importante falar. Estava falando hoje sobre o advogados do condomínio, a Cida. A Cida falou aqui, estava falando hoje sobre isso com os advogados do condomínio. Tá vendo? Então, olha a importância de você saber argumentar da prova técnica, de conseguir ajudar o condomínio nas demandas que pode ir para o meio judicial e você conseguir assessorar isso através da engenharia condominial. É isso que o Mário está falando aqui. Ninguém ensina isso. E quando ensina é muito raso. A venda hoje eu vejo muito só falar em engenharia diagnóstica e mistura que a engenharia diagnóstica, que o engenheiro condominial está dentro da engenharia diagnóstica. E a pessoa não sabe o que é um artigo 402, não sabe o que é um 348, não sabe o que é um 86, não sabe o que é um regimento interno. Quantas duas está dentro da outra? Me explica. É só me explicar. O conceito é muito mal exemplificado, sabe? Acaba popularizando para um lado. E, na verdade, nós utilizamos, eu falo, a engenharia diagnóstica como ferramenta. A ferramenta é importantíssima, inclusive. Vistoria cautelar de vizinhança. Eu uso uma ferramenta de vistoria dentro da engenharia diagnóstica para fazer uma análise, né? Se eu quiser fazer uma inspeção, eu faço uma análise dentro da engenharia diagnóstica. São ferramentas que nós utilizamos para... Igual o conceito médico, né? Para ter um diagnóstico, para ter uma terapia. O que vai acontecer com aquilo depois? Ela é uma ferramenta. Então, é muito importante, pessoal, que vocês entendam que o Mário está trazendo aqui conceitos, porque, no meu ponto de vista, conceito é algo que você entende e você consegue argumentar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto, você entendendo conceitualmente.
entendeu? Ler norma não é entender norma, então você tem que saber interpretar aquela norma de forma coerente para você fazer um trabalho. Cada um entende a Bíblia do jeito que quer, que convém. Cada... Exatamente. Erros de interpretar, cada um interpreta da sua forma, né? Outra coisa que a Ingrid já falou, a faculdade nem comenta que existe engenharia condominial. Ué, ela está vindo depois do meu livro que eu fiz, o livro de engenharia condominial. Mas ela vai... Aqui, ó, para facilitar, quem não conhece, tá? Ela vai vir, Ingrid. Isso não tem volta. E eu acho o seguinte, a Elaine me perguntou hoje, Mário, daqui uns dias, após lá da faculdade que ainda não começou, vai vir outras faculdades que vão abrir engenharia condominial. O que tu acha? Eu acho excelente, porque acaba essa papagaiada. Olha só, o engenheiro condominial ele tem que saber qual a melhor ferramenta que ele vai entregar para aquilo ali. Ele tem que saber. Engenharia condominial, engenharia diagnóstica, ela mostra como é que você tem que fazer um contrato, ela mostra como você tem que fazer um contrato de assessoria técnica de condomínio, a engenharia diagnóstica. A engenharia diagnóstica, ela ensina como você tem que fazer um cronograma financeiro para acompanhar a obra dentro do condomínio. A engenharia diagnóstica, ela consegue explicar o que é uma análise qualitativa e quantitativa, de igualar escopo dentro de uma contratação, dentro do condomínio. A engenharia de... Pergunta isso aí, ó. Eu quero ver o pessoal comentando sobre isso, que estão achando de tudo isso. É muita informação, hein? A engenharia diagnóstica, ela ensina a fazer gestão de reforma. Como é que... Ou seja, será que a engenharia condominial está dentro da engenharia diagnóstica? Vamos pensar nós. Vamos pensar. Como você... É o que acontece no normal. É o que acontece no normal. 90%, gente, se eu não for mais, ele aprende um conceito faz um curso, alguma coisa de um laudo de inspeção, ele mistura norma de inspeção com norma 16747, com a norma do IBAP, mistura com a norma do IBAP com a 3752, depois bota a norma de desempenho, ou seja, não mistura a metodologia toda, ele não usa prioridade, ele usa tabela GUT, usa a integral de risco crítico, ou seja, fica miscelânea. Ele entrega aquilo, nem ele sabe o que ele fez. Imagina o síndico. E muito menos o síndico, né? O síndico, como que ele vai saber? É importante falar, né, Mário, comentando do laudo de inspeção predial, que é um trabalho, né, que seria um parecer, que o síndico precisa conseguir pegar aquilo e aplicar no condomínio. Não é um trabalho que vai ficar guardado na gaveta, né? Que o próprio síndico reclamava da falta de entendimento. E o próprio engenheiro que pegou aquele laudo, falta de entendimento do que a pessoa fez. E vai pedir explicação. E vai pedir explicação para quem fez o laudo, ele não sabe o que ele está dizendo. Exato. Não entendeu aquele conceito, o que foi aplicado, porque misturou a norma técnica, a 16747, com a norma do IBAP. Exatamente. Então, cuidado, tem gente né? vendendo, confundindo teste de percussão, vendendo como laudo de fachada, um ensaio tecnológico. Agora, como você me diz, esse tema é muito complexo, que senão a gente vai demorar aqui para outras coisas, mas eu pergunto aí, veja, quem está dentro? A engenharia diagnóstica está dentro da engenharia condominial ou a engenharia diagnóstica está dentro da engenharia condominial ou vice-versa? O que tu acha, Elaine? Você, no seu conceito? No meu conceito, a engenharia condominial de forma alguma está dentro da engenharia diagnóstica, porque, novamente, a engenharia condominial, como bem você complementou, e o Luiz também falou, vai muito além das ferramentas da engenharia diagnóstica, que são ferramentas importantes, né? A engenharia condominial, você precisa... Primeiro, pessoal, que você precisa entender sobre muitas coisas que o Mário vem comentando aqui, sobre o mundo condominial.
como que você, o que é uma GE, o que é uma GO, por que que vai ser feito e como você vai assessorar o síndico ali, o gestor daquele condomínio com a engenharia. E aí, qual ferramenta você vai utilizar para ajudar ele numa assessoria condominial, numa fiscalização de obra, numa execução de uma implementação de um plano de manutenção para que ele não perca a garantia, se for se for um prédio que está dentro do padrão de garantia, se o manual está seguindo o que aquele prédio precisa mesmo. Então, essa análise é muito mais aprofundada do que falar que a engenharia condominial está dentro de alguma coisa, não. É um mundo à parte, que vocês que querem atuar na área precisam entender mais a fundo, com artigos, entendendo como argumentar. E quando um síndico fala, olha, eu estou com uma situação assim no condomínio, a gente está com um problema sério de infiltração, não é ir lá e falar só como resolver. É saber se está em garantia, é saber onde teve a falha, é saber qual caminho que você vai levar para cada situação, se vai envolver o setor jurídico do condomínio para assessorar aquilo também. Então, são ferramentas que nós temos que utilizar, Mário, e aí você complementa, se você concorda, se ficou claro a minha visão. A engenharia condominial ela é a parte e nós utilizamos ferramenta não só de engenharia diagnóstica, como gestão de pessoas para conseguir argumentar com o síndico, entender, fazer uma anamnese, por exemplo. Vai muito mais além. Eu vejo laudo com anamnese e eu vou falar para você. Na engenharia condominial, ela tem gestão condominial, como que eu fiz o projeto pedagógico, ela tem gestão condominial, tem direito condominial, e eu vou emendar aqui já para você, Elaine. Olha o que o Fúvio disse. Não tem engenharia condominial, não tem direito condominial, não tem psicologia condominial. Somos desbravadores. É um mercado pouquíssimo explorado. Aí eu venho para você. O mercado de engenharia condominial, Elaine, é promissor? Bom, quem me acompanha. Eu dou risada, gente, porque seguinte, eu vou passar minha visão, como o Mário fala, bem direta, né? Eu gosto de ser direta e objetiva no que eu acho, no meu ponto de vista, tá? Eu não acho, eu tenho certeza absoluta. Pessoal, eu tô em São Paulo, o Mário tá em Brasília. Vocês aqui não sei de que região são, tem gente de São Paulo aqui também que eu sei. Só da sacada do meu escritório, quando eu olho para aquilo, eu vejo um mundo de oportunidades. E aí eu vou complementar aqui, que nós que estamos aqui falando isso, queremos que vocês analisem isso. Qual que é a ideia dessa live e do projeto live que vamos ter de engenharia condominial? Vou comentar aqui. É que nós possamos trazer a engenharia condominial para o olhar de vocês que querem também atuar, um olhar mais profundo, um olhar técnico para ajudar o condomínio, porque vai falta mão de obra especializada para atuar dentro do condomínio, sabendo argumentar, sabendo entender os conceitos corretos. E quem souber isso vai se diferenciar do mercado e nós precisamos de profissionais assim. Nós precisamos. Os síndicos cobram. Né, Mário? A gente fala direto com o síndico advogado, o advogado cobra profissional capacitado nesse ponto, você acha promissora? A maioria dos síndicos, a maioria dos engenheiros, adianta você fazer um laudo, um condomínio, dar tchau lá, e aquele laudo ficar fechado, perde o valor. O síndico não aproveita em nada, muitas vezes. Nós temos exemplo aqui que eu acabo refazendo laudos aí, porque o síndico não deu prosseguimento, que não sabe o que fazer. Adianta você ter uma perícia judicial a cada 3 meses, cada 6 meses, que esse negócio de uma por mês é mentira. Eu falo desse jeito. Não existe perícia todo mês, perito vivendo só de perícia judicial. Porque isso tem o princípio da igualdade. Não pode o juiz ficar dando perícia só para o engenheiro. E quantos engenheiros aí se tornaram peritos aí? Então, não existe isso. E a engenharia condominial, como você diz da oportunidade, que você diz que é boa, é promissor, fala, a recorrência é legal? O que você acha? E a recorrência? Não, deixa eu comentar com o pessoal aqui. Eu acho que muita gente que me acompanha eu tenho certeza que vai se ver no meu papel. O que acontece, pessoal? Nós aqui que trabalhamos, vocês também trabalham com engenharia diagnóstica, que estão trabalhando no mercado, e quem tem escritório sabe que eu não vendo nada de facilidade, eu falo a realidade.
Nós temos que tá vendendo, tá matando um leão por dia para fazer crescer escritório, é concorrência desleal, porque tem muita gente que, infelizmente, não entende o seu papel na sociedade e vende facilidade, que não existe, tá? Que não existe, e eu concordo com o Mário, por isso que eu levanto a bandeira de nós temos que nos capacitar, entregar qualidade e saber o que estamos falando, porque engenharia é coisa séria, engenharia não é qualquer coisa, não. Mas, se é promissora, o que eu vi na engenharia condominial é a recorrência. O que é recorrência? Será que para vocês, fechar um contrato de 1 ano, 2 anos, recorrente, seria legal? De uma consultoria e uma assessoria dentro de um condomínio? Para mim é legal. Você conseguir atuar e você conseguir fazer a diferença naquele condomínio. Bastante, ainda bem que você está fechando bem. Luiz, aí eu fico feliz com vocês. Vocês têm um fixo já, né, Elaine? Explica isso aí. Ah, é claro, nós já temos um fixo, porque nós já somos assessores e consultores condominialistas, né? Por quê? Eu fechei um contrato semana passada, 2 anos, 24 meses. Quem aqui tem um contrato de 24 meses por conta da engenharia condominial? Por quê? Gente. Confiança, entender o que o síndico precisa, entender o que o síndico precisa, conseguir ajudar. E aí, detalhe, você fecha um contrato de 24 meses, todas as demandas que aparecem pela confiança, você está ali na linha de frente, porque você se mostrou importante ali para aquele síndico. Então, pessoal, é parar de vender laudo de inspeção predial, o que for, e entender a dor do síndico e como você pode assessorar ele melhor. Entender como você consegue, dentro do condomínio, tem um mundo de demanda para engenharia que está em falta e o síndico nem sabe que ele precisa, que ele responde cível e criminal, ele sabe. Mas onde, em que área é cível e que área é criminal? Vocês sabem diferenciar isso para um síndico? Porque tem as duas coisas. Então, você sabendo argumentar isso, você consegue ajudar o síndico e você ter uma recorrência, ter um contrato ali que vai garantir seu fixo no mês, entende? E você se aperfeiçoar. Então, para mim, a recorrência do mercado condominial gera confiança, mas é claro, Mário, gosto de muito falar isso aqui. Depois de, claro, entender e conseguir entregar qualidade e saber o que está fazendo. Então, primeira coisa, pessoal, é se especializar. Como consequência, você entrando, faz o seguinte, muito é ganância, faz o cara só quer vender o laudo, e vender o laudo, pegar o dinheiro e dar um pé na bunda do síndico. Isso não é boa prática da engenharia. Entendeu? Galera de Manaus aqui, ó. Entendeu? Também um grande abraço para a galera aí. E quais as oportunidades dentro da engenharia condominial, doutora Elaine? Olha, oportunidades, pessoal. Vamos falar um pouquinho de oportunidades dentro da engenharia condominial. E anotem isso daí, se vocês não sabem, para vocês entenderem. Nós temos hoje, igual o Mário falou, a 16.280, que é o plano de reforma. Mas não olhem, a 16.280 vamos pensar um exemplo, que seria algo que o pessoal está fazendo reforma às unidades privativas e muitas vezes eles ligam, né? Querendo ART, plano de reforma. E o síndico que vai receber? Isso é um absurdo. Exato. Primeira coisa. Vamos lá. Plano de reforma. Vocês precisam entender que, quer dizer, se vocês não sabem, eu vou dar essa notícia aqui, que o condomínio precisa atestar o recebimento se está coerente aquele plano de reforma por parte dele, ou seja, ele precisa de um engenheiro condominialista para atestar se o plano de reforma que ele está recebendo da unidade está coerente com o que pede a 16.280. Não é só o cara ir lá mandar RT e o síndico aceita. Sabe por que o síndico aceita? Muitos não sabem. E cadê o engenheiro condominialista para chegar e falar, sabia que você pode estar atestando uma reforma que você vai responder civil e criminal? Como um síndico me ligou falando que tinham tirado um pilar de dentro de um condomínio? E aí, o que você faz depois disso? Essa é uma demanda, tá? Você assessorar o síndico no recebimento e análise dos planos de reforma das unidades. Lado do síndico, tá? Você vai analisar o que as unidades privativas estão entregando e se não tiver coerente, você vai devolver. Isso é uma assessoria. Implementação de plano de reforma. Será que o condomínio está implementando as reformas corretas? Ele pode estar fazendo limpeza da caixa d'água, que isso já é comum. Mas será que ele está lavando corretamente o piso? Com material adequado?
para não perder e desgastar aquele material? Será que ele está lavando corretamente a fachada com o material correto? Será que quando ele vai contratar a empresa, ele está tá coerente o escopo ABC? Isso tudo é engenharia condominial. É onde você entra assessorando um condomínio. Fora isso, tem, né? Tem um mundo à parte. Olha só, Elaine, olha o que a Cida diz. Assim como numa empresa você precisa ter o jurídico, o administrativo e o marketing na escala, no condomínio você precisa ter obrigatoriamente 3 especialistas, o administrativo, o jurídico e o engenheiro. É básico, gente. Será? Você não vê pilar na área condominial, pilar assim, ó. Eu vou botar, vamos todo mundo rir aí, ó. Vamos todo mundo rir agora, galera aí. Olha o básico, os 3 pilares da engenharia condominial, da área condominial. Gestão condominial, direito condominial e engenharia diagnóstica. Vê se tem sentido esse negócio. Ou é engenharia condominial? O nome é engenharia condominial ou é engenharia diagnóstica? Galera, vamos parar de... E aí, pessoal, o que vocês acham? Eu já tenho resposta. Quero ver quem está acompanhando. Se o pessoal conseguiu pegar o raciocínio. É importante falar, né? Direito condominial, quem não sabe. O que eles acham dos 3 pilares? Pessoal, o que vocês acham dos 3 pilares? Fala aí, Mário. Direito Gestão condominial e gestão condominial. A engenharia diagnóstica ela vai avaliar só as manifestações patológicas. E o resto das coisas? Perfeito, e é preciso. E é preciso. Gestão de manutenção, gestão de reforma, gestão de obra, fiscalização, análise qualitativa e quantitativa, análise de escopo de contratação. Para, né, galera? Acho que... Olha, gente, anotem quem está falando aí, porque vai crescer esse mercado. Vai crescer em que sentido? Está sendo mais difundido. E os síndicos profissionais e os advogados condominiais, os advogados do direito condominial, eles estão vendo a necessidade da engenharia ali do lado deles, mas a engenharia que entende o que está falando. Engenharia condominial. Boa, Mário. Engenharia condominial. Eles não falam de engenharia diagnóstica, eles falam gestão de reforma, gestão de manutenção, vícios construtivos. Separa, né? E tá tudo dentro do ecossistema da engenharia condominial. Tudo dentro do ecossistema da engenharia condominial. Falando da necessidade de ter um engenheiro condominialista. Essa semana teve um evento em Campo Grande, meu amigo Miguel Zahin, presidente da ANACOM, que ele foi bem claro lá, uma rota que show de engenharia condominial. Vamos lá. Eu sou diretor nacional da ANACOM, a Associação Nacional dos Advogados Condominialistas. Eu sou diretor de engenharia condominial. Eu não sou diretor de engenharia diagnóstica, gente. Ninguém fica falando isso dentro da área condominial. Agora, essa história... 16 muito bem colocado. 16K em um mês, sozinho. Poxa. Vamos lá, Elaine. Agora, tem até uma pergunta para te fazer, né? Só para conceitualizar, para todo mundo entender. Antes de você me perguntar, Mário. Eu queria que você falasse quais as principais normas para atuar com a engenharia condominial. A gente já falou algumas aqui, mas só para o pessoal que está nos acompanhando saber da importância de entender essas normas para dentro da engenharia condominial. Você já respondeu a quinta, né? A tendência de crescer... Você já disse aí, você já emendou, né? Sobre a tendência... lógico. É dinâmico. É dinâmico. Né? A gente já está falta 10 minutos para acabar a nossa live. Mas antes, espera aí. Eu quero pedir se o pessoal está gostando. Isso aqui é só o aquecimento, tá, pessoal? A gente vai vir com muito conteúdo bacana para vocês. E se você está gostando dessa live, printa aí, posta, marca a gente, porque vai vir muito conteúdo bacana. Manda dúvida também, a gente não vai conseguir responder todas, né? Porque daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente. Mas o nosso intuito é levantar profissionais que queiram atuar com engenharia condominial, porque está faltando. E a gente está falando isso porque a gente está no meio de muitas pessoas, síndicos profissionais falando, advogados.
Às vezes vocês estão olhando para um lado ali, vocês não estão enxergando metade do que vocês imaginam que estão. Então, nós estamos falando com conhecimento de causa, né, Mário? O engenheiro Miqueias, nosso novo mentorado, lá de Santa Catarina. Era de Campinas, está lá agora, entendeu? Trabalhando isso. E você vê que ele está indo para a área condominial. Então, qual a pergunta que você ia fazer para mim, amiga? Amigo, vamos lá. Quais as principais normas que o pessoal que está acompanhando aqui precisa entender para atuar com a engenharia condominial? Quais as principais? Tem muitas, mas quais as principais? Assim, essas normas você precisa ter na ponta da língua. Ótimo. Então, vamos lá. Mas antes, tem o Rodrigo Amaral, ele falou uma coisa muito legal. Na verdade, engenharia condominial é a técnica sendo posta em um condomínio como no início dos síndicos profissionais. Eram discriminados e pensavam que não seria necessário. Hoje vamos de outra forma. Putz, parabéns, cara. Parabéns, Rodrigo. Muito bem colocado. Você vê aí o engenheiro, tem meu respeito, que ele fez uma analogia completa. Fica com esse negócio. Gente, vamos trabalhar da forma com conceito. Então, veja bem. As normas aplicáveis. O engenheiro, como é que ele não é especialista? Se você estuda uma norma, você faz uma norma ou estuda uma norma, você concorda que essa norma, você é especialista nessa norma, Helena? Com certeza. Se você aprofunda nela, entende o conceito e consegue aplicá-la, você se especializa para entender o conceito dela para aplicar no serviço. Eu vejo, quando eu dou palestras de engenharia diagnóstica também, que eu sou apaixonado pela engenharia diagnóstica, as pessoas não sabem o que é a 16280. É uma norma aplicada em condomínio, norma de gestão de reforma. É a norma que mais mata no Brasil. Sabia? Por não ser bem interpretada, né, Mário? É ela que é o problema. Porque a 5674 de manutenção, ela deprecia o imóvel, encarece e reduz a vida útil. Mas 16280, você... Edifício Joel, mas não é nem nascido. Aí vem o Liberdade, vem o Andréia, tudo é 16280. Falta de gestão. Perfeito. 567. Deixa eu complementar, só para dar um gostinho, Mário. Você falou da 16280, que é a norma que mais mata, não a norma em si. A ausência da interpretação correta da norma dentro do condomínio, tá, pessoal? Porque não adianta de nada ter uma norma e o síndico, ele receber aquela ART da reforma e não analisar, porque ele tem que receber um plano de reforma e ele liberar. Se ele tem um engenheiro condominialista do lado dele assessorando, como eu assessoro condomínios, eu barro reforma, não acontece, gente. Porque o síndico responde civil criminal e todas aquelas pessoas também. Só para dar um exemplo, eu barrei a reforma do condomínio que eu moro, que queria instalar ar-condicionado, somente trocando disjuntor. Como assim? Com engenheiro civil. Falei, não. Fui na Assembleia e barrei. Falei, precisa de um estudo de demanda por um engenheiro eletricista e ainda assim vamos analisar se é possível um condomínio velho receber implementação de ar-condicionado, que é o que mais mata, né? Por questão de curto-circuito e incêndio aqui na região de São Paulo. Então, tomem cuidado, porque é um assunto sério. 16280, 5674. Bora lá. 16280, Haroldo, a Elaine já te respondeu, né? Norma de reforma. 5674 é outra falta de conceito. Os caras só querem falar de plano de manutenção, sendo que a maioria dos prédios não tem um plano de manutenção. Como é que vai implantar o plano de manutenção sem correção? Não tem como. Qual é a ordem que vai seguir? Eu faço o que primeiro? Inspeção, plano de reforma, manual, isso tudo é engenharia condominial. Só que se você não entender o conceito, como você vai aplicar, né, Mário? 16747, norma de inspeção predial. Quando deve se aplicar ela? Quando deve fazer apenas uma inspeção, uma vistoria? Muitas vezes, o condomínio, ele naquele momento, ele está sem a verba para fazer o laudo de inspeção predial. Você sabendo a guia, entrando comandando assessoria, você vai minimizar até fazer o laudo. 14 a 37.
norma para edificações novas, que para ver se o manual, você pode se tornar um especialista em elaborar o manual, sabendo a norma 1487, que é a norma de elaboração do manual. A 13755, fachada. Muitas vezes o cara promete um laudo de inspeção predial misturando com o de fachada. Tem nada uma coisa a ver com a outra. Norma de inspeção predial, norma de fachada é outra. Exato. Norma de válvula de redução de pressão é outra. 5626, hidro sanitário. 5410, circuito elétrico. 5419, SPDA. 13752, gente, que é a norma mãe. A gente só usa ela, a norma 13752, com algum sistema construtivo, usando conceitos dela. Mas a maioria das vezes a norma 13752 é para perícia. E a pessoa vai... Grande Murilo. Ô, Mário, deixa eu fazer um comentário aqui que o Murilo, grande amigo aí, mexe com a parte de fachada. E olha o que ele falou, e olha a importância de ter uma pessoa que sabe a importância do engenheiro ali. Olha só, em todas as visitas técnicas que faremos para revitalizar a fachada, ele trabalha com essa parte de revitalização de fachada, nós orientamos o síndico a contratar um engenheiro condominialista para participar do processo. Aí, quando acho que terminou. Mas o que acontece? O engenheiro condominialista ele vai ajudar o síndico desde a contratação e até ajudar também a empresa de execução para estar sendo feito o acompanhamento correto. Muitas vezes... Isso ajuda todo mundo, é um ecossistema da engenharia funcionando. E que eu falo bem frisado, Murilo, porque eu digo o seguinte, quando você iguala escopo, você dá chance para as empresas sérias, porque muitas vezes a empresa está com um preço maior do que a outra com menor, mas a que está o menor preço, ela não está oferecendo o escopo da empresa com maior preço. E aí que é a cilada que cai o síndico. Como não precisa do engenheiro lá para orientar ele, saber escolher a melhor empresa? Aí eu falo, muitas vezes a gente é chamado de chato, mas é melhor ser chamado de chato do que corrupto. Porque você, com empresa que não é séria, de construção civil, você acha... Eu vejo agora, eu não vou citar o nome de empresa aqui, mas a gente comentou com isso, como é que a empresa ela dá um orçamento de fachada por amostragem de bate-fofo. Ela bota assim, 60 metros de bate-fofo, que foi remoção de embolso, e 100 metros de remoção de pastilha, sem fazer um laudo de fachada. Sem receber... Exato, é o que está acontecendo. Entendeu? Trabalhar por amostragem. Isso vai dar ruim no final. Então, Elaine, as normas aplicáveis... Mas você não tem que saber só isso, né, Elaine? Não só de normas, você tem que saber de CPC, eu vou ter até te parar agora, Ô, Mário. Olha quem está dando a honra na presença da live. Grande professor, o professor Dyer entrou aí. Professor, boa noite. Grande prazer aí do IDD, entrando aí, dando uma honra na nossa live. Olha só, está no finalzinho, mas tivemos grandes... Tem a Grazi também. A engenharia... A engenharia, pessoal, é coisa séria, né? Ô, Mário, eu acho que é muito importante hoje, as redes sociais, elas vêm para ser uma ferramenta de ajuda para nós profissionais mostrar nosso trabalho, nosso diferencial. Mas nós temos que entender que a engenharia é coisa séria. A engenharia precisa de estudo, aperfeiçoamento, prática técnica. E cada vez mais eu estou vendo isso e andando com pessoas que sabem o que estão fazendo. E nós, que somos uma geração mais jovem, temos que aprender com quem veio antes, com a experiência, e melhorar, é lógico, melhorar todas as coisas com tecnologia, que eu sou super a favor, mas não esquecendo do conceito. Tem coisas que não mudam, conceito, a técnica, ela vai existir sempre na nossa área. Então, acho que eu gostaria de deixar essa mensagem para todo mundo que está aqui e está agora. Eu tenho certeza que são profissionais que estão estudando, porque estão aqui hoje, 8 horas da noite com a gente, né, Mário? Entendendo um pouco desse mercado. E alguns já atuam, inclusive, estão aqui ouvindo a gente, ouvindo o que nós temos para falar. E vamos falar muito mais, sempre com a dedicação e com a ênfase na boa engenharia, porque a gente quer subir a maré para todo mundo e queremos que profissionais sejam valorizados nas suas classes. Essa é uma coisa que eu vou lutar sempre.
O Mário eu tenho certeza que é a visão dele também. Nós, como profissionais que estamos estudando, nos especializando, nós temos que nos valorizar e o mercado precisa valorizar e nós precisamos colaborar para que isso aconteça. E não ter uma corrupção de um mercado onde é vendido a RT no Mercado Livre e muitas outras coisas absurdas. E aí, quando um prédio cai, cadê o engenheiro? Mas cadê a classe unida para fazer a boa engenharia nesse Brasil? Então, eu quero levantar essa bandeira aqui com vocês e vou falar fortemente, não sei se eu já falei dessa forma. Eu venho para fazer engenharia de uma forma certa, correta, e eu vou levantar a bandeira da engenharia como ela tem que ser. Correta, e nós temos que, nós como profissionais, nos ajudarmos com parte técnica suficiente. Não é falando mal, é ajudar o colega. Eu sou engenheira condominialista, você também é? Eu também tenho um para te indicar. Eu sei que faz um trabalho bacana, eu sei que vai te ajudar no seu condomínio. E na engenharia diagnóstica da mesma forma, gente. Então nós temos que levantar essa bandeira. A nossa live está chegando ao fim, né, Mário? Importante falar. Foi massa aqui. Aí, Mário, quando descer na fachada, tem mais 400 metros quadrados para remover. Aí tem que fazer um aditivo para executar, porque fez o orçamento na amostragem. Aí vai dar problema, né? Vai dar problema, né, fiscal? Hein, Elaine? Vai dar problema. Então é isso que eu estou dizendo, gente. Olha, pelo amor segunda-feira aí, 19 horas, full vistage, síndico 5 estrelas, engenheiros, vem ver as dores aí. Vocês verem, vocês estão muito ainda, precisa ainda ver o tanto que está precisando vocês conhecer mais. Cada dia que nós estudamos mais, a gente sabe que a gente não sabe nada. Então, cuidado com vaidade, eu falo para vocês. A gente tem que, entrar, mas entra com o pé na frente, com o peito aberto, mas com consciência, gente, do que está fazendo. Não é feio dizer que não sabe. Um dia desse aqui, eu falei para a Elaine, Elaine, eu não mexo com pele de vidro. Arruma um especialista para fazer um laudo de fachada de pele de vidro. Eu falo isso para vocês. Não é feio, gente. Feio é o sabe com certeza tudo e não sabe nada. É isso que eu queria. Feio é você dar um orçamento, não sabe o que está orçando e na hora de entregar você não consegue porque você não tem o conhecimento e você não foi buscar quem tem o conhecimento para te ajudar. Nós não conseguimos ser especialistas em tudo. Humildade, é isso aí. A gente, o que eu falo para os meus alunos, para os meus mentorados, sempre eu falo, gente, vocês não foram preparados. Ninguém na faculdade ensinou vocês a dizer que vocês sabem tudo da engenharia. Senão, não precisavam de pós-graduação, de doutorado, mestrado, especialização. Eu acho que que vocês têm que aprender a dizer, igual na medicina, não sei, indica o companheiro. Agora quer fazer... o colega. O companheiro de profissão, né? Quer fazer tudo, né? Tudo, não vai dar certo. Entenderam? E é eu mesma, esses dias, a Kelly está aqui na live. Nossa, preciso de alguém para indicar para uma síndica que é especialista em projeto. Fui lá na Kelly. Kelly, você conhece alguém? Ela me indicou. E é isso, né? A gente não tem que saber fazer tudo, nem tem como. Mas nós precisamos ter uma rede para nos ajudarmos com network para indicar quem faz da forma correta. Quando você dá assessoria para o condomínio consultoria, o papel seu é indicar os melhores profissionais por um preço justo e com qualidade. Nem sempre o menor preço você vai dizer para o condomínio que você deve contratar, porque você tem que analisar técnica e preço. Entendeu? Agora o Murilo falou, quando você tem um engenheiro para chamar de seu, ele vai pedir os exames e terá os números exatos. É isso. Boa, Murilo. Eu falo que tem para o condomínio e para os síndicos que me acompanham, tem um engenheiro condominialista para chamar de seu. Todo condomínio deveria ter um engenheiro condominialista para chamar de seu e assessorá-lo. Isso é muito importante, vai ajudar na gestão com eficiência e a engenharia para trazer a parte eficiente, né? Para cuidar daquele prédio depois de pronto, fazer as manutenções. Mas, Mário, a gente está chegando na reta final, né? Daqui a pouco vão derrubar a gente, vamos fazer as considerações finais. Aqui, o Leonardo Duzzi falou um negócio. Um dos pontos cruciais que vejo é que a falta nesse mercado é a cultura das manutenções preventivas. Muitas coisas seriam resolvidas com as intervenções. Mas o que está acontecendo, Murilo, Murilo não, Leonardo, a gente não está falando só
de manutenção preventiva. A engenharia condominial só se resume em manutenção preventiva, ela se resume em muita coisa, em contratação de reforma, em gestão de reforma, em gestão dos ativos, entendeu? De uso, manutenção e operação. Entendeu? Então, a gente tem que... Exato. Não é só a manutenção. Não é só a questão da manutenção. Uso e operação. Desde a contratação, do uso. É isso, gente. Exato. Considerações finais, exato. Só tenho a agradecer. Segunda-feira, 19 horas, com Fulvio Estágio, era isso. Uma boa noite para todo mundo. Meu dia hoje, eu estou rouco, foi só de falando com o síndico, com o cliente. Tem dia que não aparece nada, tem semana, mas tem dia que aparece no 10. Então, a vida é nossa. Por isso que é importante a... Ô Mário, e é importante falar, pessoal, quem gostou da live, printa, posta, marca a gente vai começar uma série de live, grande professor aí, prazer aí na live, grande Dyer aí, e vou estar em Curitiba, hein, meio do ano estou em Curitiba aí pro evento do IDD, hein, DNA IDD aqui. Muito importante falar que nós iremos... está acompanhando aqui, fazendo live com especialista, porque, como o Mário bem disse, nós não somos especialistas em tudo, traremos pessoas para estar contribuindo com essa parte de engenharia condominial, que é um mundo à parte, e nós traremos também, quem tiver aqui, não segue o Mário, no meu perfil, no dele, nós traremos também uma novidade aí, para quem está se interessando por essa área da engenharia condominial, iremos abrir um grupo no Telegram. Então, quem quiser participar do grupo de engenharia condominial, onde traremos assuntos legais lá para compartilhar com você, manda no meu direct depois que quer entrar, que a gente vai estar puxando o pessoal que tem interesse e quer entrar para esse caminho, né, Mário? É um spoiler aí do que está para vir. Isso aí, gente. Gostei muito. E obrigada pela audiência de vocês, viu? Gratidão a todos que participaram. Pessoas, você vê, rodando aí, é uma live bacana, muito legal. Sensacional. Travei aqui, mas voltei. Então, Mário, obrigada aí, viu, por todos os ensinamentos sempre, pela humildade, por falar a verdade, a engenharia como ela é. E é isso, nós somos assim, temos que aceitar isso daí e fazer a diferença. Nós viemos aqui para fazer a diferença no mercado. E quero que vocês aí nos ajudem também, queira fazer a diferença, queira trabalhar de uma forma eficiente, porque todo mundo aqui estudou, não é para desvalorizar o mercado, não. A gente precisa de profissionais. O mercado precisa de profissionais bons. A engenharia condominial, a engenharia, ela vai vir quando for a faculdade fazer dos termos que a gente acha que deve ser feito. Eu falo assim. Que é uma grade totalmente específica, né, Mário? Seria uma grade totalmente específica. Aí, professor Dyer, fica aí, ó, olha só, no meio da live. Quem sabe, né? O IDD não pensa em alguma coisa aí para lançar uma grade, porque é uma baita instituição que eu confio, onde eu fiz a pós de patologia das obras civis, super indico, mas eu não profissionais sérios. Eu não concordei muito, então a gente estamos aí abertos para a gente lançar aí em qualquer faculdade que tem nós temos o curso completo de engenharia condominial. E não tem volta. Certo? Então, um abraço. Uma boa noite para todos. Então, Mário, até segunda para a nossa live que teremos de engenharia condominial. E acompanhe a gente que traremos mais informações. Professor, vamos conversar sim, com certeza. Tá? Boa noite para todo mundo. Obrigada. E, Mário, vamos falar, hein? Vamos falar que vai dar certo. Esse pessoal aqui, ó, vai fazer a diferença na engenharia condominial. Grande abraço, certeza disso. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.